Olá, boa noite. Aqui estamos nessa noite para a nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Hoje nós teremos uma convidada super especial, a Cecília Parisi. Nós vamos aguardar aí o pessoal ir entrando. Opa, chegou! Bem-vinda! Então vamos lá, Cecília. Boa noite, que bom que vocês estão aí. Bem-vindos, bem-vindos. Nós temos uma live hoje super especial. Essa é daquelas lives que, se eu fosse você, eu assistia com um caderninho do lado, tá? Cecília, eu queria te apresentar um pouquinho, assim, né, antes da gente entrar em Edith Stein, quem é a Cecília, né? Eu sei que você é uma grande conhecedora do Hegel, né? Você estudou, fez seu mestrado na Sorbonne, morou lá na França, em Paris, né? Vai me corrigindo se eu falar alguma coisa. Morou lá, fez Não, imagina. em Hegel. E eu queria saber, assim, em que momento você conheceu Edith Stein? Qual foi aquele momento que você disse, nossa, aqui tem alguma coisa que é um conhecimento acadêmico, que não é apenas do ponto de vista devocional, ou enfim. Que momento foi esse na tua vida? Como foi teu encontro com Edith Stein? Assim. Então eu acho que foi ela que, todo mundo diz, né, que ela que chama a gente, né? Mas foi um momento muito importante da minha vida. Eu tinha feito essa minha formação em filosofia, tinha encontrado meu marido, tinha tido 2 filhos. A maternidade foi uma coisa que me calou muito profundamente, né? Eu sempre procurei estudar natureza humana. Em Hegel eu estudei a fenomenologia e a noção da bela alma na fenomenologia do espírito. Então era algo técnico, assim, bem acadêmico, mas era algo também que tinha a ver com o meu interesse, que é a vida, né? Que são as pessoas. E durante esse meu período de formação, foi um período em que eu me tornei completamente agnóstica, né? Eu entrei na... que bom! Eu não estou vendo aqui, a minha tela ficou parada, então você dá os ois por mim. Tá. E aí, por N motivos, por todo aquele problema da teologia da libertação, que eu participava, mas não conseguia entender um monte de coisas, e foi muito confuso para mim, na minha adolescência, né? Eu nasci em 63, o ano do Concílio Vaticano, né? O auge do Concílio Vaticano II. Então, quando eu era jovem, o Concílio Vaticano também estava entrando na sua juventude, né? E com todo aquele problema de comunicação e tudo. Então, eu vi tanta confusão na igreja que eu conscientemente decidi dizer, bom, sabe, se Deus existe, ele existe como igreja. Se a igreja está tão confusa, então quer dizer que Deus não existe. E me tornei agnóstica por convicção profunda, por 6 anos. Depois, inclusive quando eu me casei, eu e meu marido éramos agnósticos. E depois, conhecendo a família do meu marido, eu fui tendo uma conversão. Eles eram da renovação carismática, falavam desse Deus amor, desse encontro pessoal. E aí como eu tinha os filhos pequenos, eu fiz o doutorado, não consegui defender minha tese lá por motivos de saúde, nós tivemos que voltar para o Brasil. E aí eu me dediquei aos filhos e comecei a estudar espiritualidades, comecei a fazer uns cursos no Carmelo, comecei a saborear um pouco Edith Stein como uma das carmelitas, junto com Teresa, Terezinha e aquelas mulheres incríveis. Mas na minha cabeça, a filosofia era uma coisa e a vida de espiritualidade era outra. Inclusive muito mais gostosa, muito mais prazerosa, e eu não conseguia juntar essas 2 coisas, né? E aí aconteceram 2 fatos que foram mais ou menos concomitantes. Eu participei do movimento secular, a gente teve um encontro de acho que 3 ou 4 dias em São Roque, só sobre Edith Stein. E lá eu conheci a irmã Jacinta Turolo Garcia e apresentou Edith Stein filósofa.
E aí eu me encantei. E naquele mesmo ano eu li a Fides et Ratio do João Paulo II. E eu entendi, em teoria, como eu poderia juntar essas duas partes de mim. E Edith Stein se apresentou como aquela mulher que conseguiu fazer isso. E foi incrível, porque naquele mesmo ano me convidaram para dar aula no seminário. Então, isso fazem 16 anos, eu dei aula no seminário há 14 anos, né? Faz 1 ano e meio, quase 2, que eu precisei sair por problemas de saúde também. E Edith Stein foi a pessoa que me ajudou a integrar e a perceber que, embora são percursos distintos, né? Mas quando um consegue dialogar com o outro, a gente se fortalece como pessoa, como intelectual, como mãe, como esposa, como ser humano. Né? Então, Edith Stein entrou na minha vida junto com a Fides et Ratio e junto com essa experiência que Deus me deu, inclusive para me reconciliar com aquele passado em que os seminaristas e os padres não conseguiram me dar respostas a questões que eu estava colocando, né, e me afastei da igreja. Depois eu tive a graça de conviver 14 anos com eles, foi muito bom. Com diocesanos do Brasil inteiro, foi uma grande alegria. Que maravilha, que riqueza conhecer também, que história rica, né? A sua história pessoal. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a temática feminina em Edith Stein, né? E é um recorte assim no pensamento de Edith Stein. E aí a gente vai tentar. Eu tenho várias temáticas assim que eu gostaria de abordar contigo, né? A proposta dessa live é sempre trazer a força e a atualidade de Edith Stein, né? Então a gente quer tratar de questões atuais, ancorada no pensamento dela, que viveu outras lutas, né? Viveu outras situações que se aproximam muito das nossas, mas também tem outras novas que nós vivemos hoje que ela não viveu, mas como trazer isso para cá. Então, a gente vai tentar tratar essas questões muito atuais, aquilo que a gente vive hoje mesmo, na carne mesmo, mas não sem situá-la um pouco no tempo. Eu queria que a gente tentasse situar um pouco a Edith Stein no tempo dela, como foi esse momento dela, o que Edith Stein, como foi esse interesse dela pela temática feminina, né? Edith Stein participou do movimento feminista alemão, isso você vai falar, tal, mas apresenta um pouquinho para a gente essa Edith Stein mulher que se interessa pela questão feminina. Então, eu acho que a gente tem alguns pontos, é difícil falar de Stein rapidinho assim, mas eu vou tentar colocar alguns pontos. Primeiro, situar, ela nasceu em 1891, em 12 de outubro, então no finalzinho do século XIX, início do século XX, em que estava aquele momento em que as ciências estavam explodindo, a proposta de um desenvolvimento, de um progresso da humanidade estava muito grande, né? A ideia de uma fraternidade universal, né? Tudo, a gente lembra aquele mundo antes da quebra da Bolsa de 1929, que depois, da Primeira Guerra Mundial, 1914, né? Então, Edith Stein nasceu naquele período de idílio, assim, de final do século XIX, entrando no século XX, cheio de promessas, né? Uma família judia, mas que morava na Alemanha, território, a Breslávia, que era uma cidade prussiana, que era o império, né, na época, que englobava a Alemanha, uma família numerosa, de 11 filhos, mas que só 7 sobreviveram, 4 faleceram muito cedo, e Edith Stein, ela perdeu o pai muito cedo, com 2 anos de idade. O pai dela morreu por uma insolação e era se desesperar. Ele tinha um negócio de uma madeireira, um negócio de venda de madeiras, então era um trabalho bem duro, né? Ele ia nos locais, comprava, vendia e era de se esperar que a mãe deixasse para o cunhado, para o irmão dele tocar o negócio. E a mãe de Edith Stein, que foi o grande modelo de mulher, né, o grande modelo de feminismo, no bom sentido, né, ela disse que não, que ela levaria os negócios à frente, né, e ela não só pagou todas as dívidas, como a mãe dela conseguiu fazer os negócios prosperarem.
e permitiu que os seus filhos todos pudessem estudar. Edith Stein, a irmã dela, uma irmã fez medicina, ela foi fazer filosofia. Então, essa mulher foi assim, o primeiro grande marco, né, na vida de Edith Stein. O segundo ponto que eu acho importante, Edith Stein, ela é a caçula que quando tinha 2 anos o pai morreu. Então você imagina que ela era de mimada pela família. E Edith Stein percebeu muito, ela tinha uma capacidade de se ver, que era um dom natural, né? Então ela já nasceu fenomenóloga, né? Inclusive tem um diálogo que ela faz no futuro, mais tarde, com os fenomenólogos, perguntando, a gente se faz ou a gente já nasce, né? Que eles ficaram debatendo sobre isso. Então ela já nasceu com esse olhar sobre ela, um olhar em primeira pessoa, e ela era muito geniosa. E ela começou a perceber o quanto a família em volta sofria com as birras dela, com os gritos, com as mudanças de humores. E com 5, 6 anos, ela já se predispôs a se dominar, muito cedo. Né? Então, convivia com jovens, crianças bem mais velhas, né? Todos gostavam muito de cultura, então ela teve um ambiente cultural alemão muito forte, porque a mãe dela, isso é importante, era uma família judia, mas ela fez questão que todos os filhos estudassem em escolas alemães. Então, ela não vivia num gueto, mas ela vivia realmente a vida como os judeus alemães viviam, totalmente integrada, né, no povo alemão. E Edith Stein, essa capacidade de se olhar e ser muito sensível faz com que ela tenha várias crises na adolescência, né? Aos 14 anos ela decide que não quer acreditar mais em Deus e não quer mais seguir a autoridade da família, mas ela faz tudo isso em segredo, né? E continua sendo aquela menina mais recatada, ela se tornou uma criança e uma adolescente muito recatada, muito fechada. Com 14 anos, ela diz para a mãe, já aprendi tudo, ela era brilhante, uma aluna brilhante, né? Ela decide abandonar os estudos. E a mãe dela falou, tá bom, minha filha, né? A mãe dela era muito... aceitou, porque percebeu que ela estava passando um momento difícil, e ela ficou 6 ou 8 meses com a irmã Elze e o esposo, que eram estudantes, faziam residência de medicina, e ela estava tendo seu segundo filho. Edith Stein foi ajudar a cuidar desses filhos, né? E depois de um tempo, ela conta na vida de uma família judia, que é as memórias dela, que uma das coisas que ela quis se afastar também, porque o corpo dela estava se modificando, o corpo feminino estava se fazendo, e ela ficou muito assustada com aquilo, e ela quis se afastar da família, né? E quando ela voltou, ela já era uma mulher, né? E quis não só voltar, fez os testes, passou em tudo, e entrou na universidade, com o intuito de se conhecer e de conhecer mais o ser humano. E já como o olhar dela era um olhar em primeira pessoa, ela sempre olhava o ser humano, mas ela sempre já olhava para a mulher. Então, quando ela entrou na faculdade, na cidade natal dela, na Breslávia, você primeiro fazia 2 anos, que eram disciplinas básicas, você escolhia ramos, né, de conhecimento, e depois você iria se especializar. E ela pegou um ramo que era germanística, então toda a literatura alemã, ela estudou muito história, filosofia, era uma propedêutica, filosofia, e psicologia, que era o que mais interessava a ela, né, na Universidade da Breslávia. Lá já ela participou de movimentos feministas. Vejamos que nós já estamos no início do século, né? E o movimento das sufragistas já começa, especialmente nos grêmios estudantis. A Associação Universitária Feminina, eram pouquíssimas mulheres na universidade. Naquele tempo, as mulheres não podiam dar aula na universidade, então elas já estavam pleiteando tudo isso. Então, o que aconteceu não foi uma decisão de Edith Stein, né? Mas foi algo que eu acho que foi brotando do exemplo da mãe, do olhar as suas transformações, né? E olhar o papel da mulher na sociedade e como a sociedade estava progredindo, mas a mulher não estava, né? Ela não estava acompanhando, né? E aí ela percebeu que na psicologia, que tentava criar um método para entender Deus a partir da biologia, das ciências naturais, ela acabou conhecendo a fenomenologia e foi aí que ela conheceu Russell.
E daí em Russell ela teve o período da fenomenologia e depois ela vai retomar os estudos sobre a mulher num período mais tardio, que a gente pode falar um pouco depois para não ficar só aqui eu falando assim. Acho que esses pontos são os mais importantes para a gente entender o percurso de Edith Stein, como feminista e como... Então, eu tinha querendo te interromper porque para mim deu uma travada aqui, mas aí já acho que já foi. Então, já continuou. Então, tudo esse interesse de Edith Stein é anterior à conversão dela, né? Ela já participava, né? Defendia o direito do voto feminino e tudo isso que você já falou, né? A educação da mulher e tal, enfim. E aí tem a conversão dela em 1921. E o que é que muda, assim, a partir da conversão dela, esse olhar sobre a mulher, né? Porque ela já tinha as causas femininas, né? Vamos dizer assim, ela já tinha... E em que mudou, assim, esse olhar dela? Só antes de falar na conversão, é importante a gente... Bom, Edith Stein, ela fez a tese dela sobre empatia com Russell, daí eu vou entrar um pouquinho na fenomenologia, mas só para seguir um pouquinho mais a parte cronológica, né? Em 1907, ela abandonou por um tempo para ser enfermeira voluntária na Segunda Guerra Mundial, né? Então, ela cumpriu esse papel também como mulher do cuidar, né? Ela teve essa experiência e para ela foi muito importante mesmo. E depois ela voltou em 1906, ela defendeu a tese sobre empatia e foi convidada a ser assistente de Russell, ficou 2 anos com ele e percebeu que com Russell ela não ia conseguir ao mesmo tempo ser uma boa assistente, né? E desenvolver as suas pesquisas. E aí ela saiu, deixou de ser assistente de Russell, manteve sempre contato, amizade e tudo, e começou a tentar se tornar professora universitária, né? E passou em concursos, mas foi negado, porque naquele tempo na Alemanha ainda era proibido, né, uma mulher ter um cargo universitário, né? E aí o que ela fez? A Edith Stein entrou no partido político, né? Panfletou a favor das mulheres. Quando a República de Weimar se constituiu, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, Edith Stein entrou no Partido Democrata, e tentou também panfletar, e elas conseguiram o voto da mulher, né, para a mulher, mas ela percebeu que a vida política não era a vida que mais condizia com ela, que ela deveria continuar como intelectual, filósofa, e tentando se tornar uma professora. E foi quando, em 1921, ela estava na casa de uma grande amiga dela, uma fenomenóloga, Hedwig Conrad Martius, que se tornou no futuro, depois foi a primeira professora filósofa mulher na Alemanha, eu não lembro em que ano, mas foi depois que Edith Stein já estava no Carmelo. Ela passou uma noite lá em que a Hedwig Conrad Martius e o marido foram para uma festa, ela não quis ir, e ela caiu nas mãos dela. Ninguém sabe se estava na biblioteca ou se foi uma amiga que tinha dado, provavelmente a esposa do Dietrich von Hildebrand, que era católica, porque naquela época a Hedwig era protestante, né? Era uma protestante. Ela leu o livro de Teresa d'Ávila, né? O livro da vida. E aí ela disse que, fechando o livro, ela diz: é isso que eu encontrei a verdadeira fé. Né? É isso que ela escreve lá no livro dela, das memórias, a história a vida de uma família judia. E o que aconteceu quando ela entrou, ela se converteu? Primeiro, ela não teve o apoio da família, né? A mãe dela ficou muito decepcionada. E a Edith Stein resolveu, então, se sustentar, porque a mãe dela sustentava ela até então, e ela aceitou um emprego como professora de literatura e alemão, né? Lembramos que ela tinha feito aqueles 2 anos, então ela podia ensinar isso numa escola de ensino médio, né? Todas aquelas disciplinas, latim, literatura, psicologia e filosofia não era dada, mas uma propedêutica ela podia ensinar. E aí ela ficou nas Irmãs Dominicanas de Santa Madalena, em Espira, que você conheceu, não conhecia ainda, Speyer, né?
E lá ela teve tempo, Edith Stein nunca dissociou a vida de fé com a vida intelectual. Então, logo em seguida, ela foi devorar todos os livros que ela achou, né? E ela conheceu, inclusive, o padre jesuíta Eric Pritzvara, que era o editor da obra do Cardeal Newman. Edith Stein, inclusive, foi quem primeiro traduziu o livro do Newman, os sermões, e o livro sobre a universidade, ela traduziu para o alemão. E o Cardeal Newman a falou para estudar São Tomás de Aquino, fazer um estudo sistemático. E São Tomás de Aquino foi o encontro com o que a Edith Stein chamou de escolástica, que não foi só Tomás, ela já estava lendo Agostinho, né? Desde o final da obra da Empatia, como ela teve contato com Max Scheler, o próprio Russell, vários convertidos, ela começou a estudar. Mas ela não tinha vivenciado em primeira pessoa. Quando ela vivenciou em primeira pessoa aquele encontro com Cristo, parece que tudo aquilo que era um pouco teórico adquiriu uma outra dimensão na vida dela. Né? Adquiriu cor, som, forma. Né? E aqueles estudos da fenomenologia, porque a fenomenologia estuda a essência das coisas, é muito semelhante ao que Tomás e Aristóteles já estava propondo, né? Edith Stein diz que o método fenomenológico não foi descoberto por Russell. Grandes filósofos já o utilizaram, mas Russell foi aquele filósofo que se dedicou a vida inteira para mostrar como a gente pode olhar para as coisas sem preconceitos, racionalistas e teóricos, né? Olhar em primeira pessoa. E quando Edith Stein conheceu Tomás e toda essa corrente, né? Duns Scoto, Pseudo Dionísio, ela escreveu sobre vários deles, Agostinho, a concepção de pessoa em Agostinho, a interpretação do Gênesis, da criação do homem e da mulher, de Agostinho também em Tomás, ela ficou maravilhada, e aquilo trouxe luz, trouxe cor para todas aquelas teorias da pessoa, que ela já tinha aprendido com Russell, ela foi a responsável por organizar manuscritos de Russell sobre a constituição da pessoa humana, então ela já tinha tido toda aquela base fenomenológica, e aquilo não só deu uma maior nitidez e profundidade para ela, como ela pôde começar a diferenciar a especificidade do feminino e do masculino, que era um tema que Russell não tinha abordado. Né? Então, Edith Stein, pelo esse encontro e sempre mantendo o diálogo da fenomenologia com a metafísica aristotélico-tomista, né, ou o que ela chama de escolástica, que, como eu falei, inclui tudo, né, não é só a escolástica tomasiana, mas inclui desde os padres da igreja até Tomás, e aí inclui Platão e Aristóteles, ela mesmo diz, não só Aristóteles, mas também Platão, não só Tomás, mas Agostinho, né, tudo isso é escolástica para ela. Isso deu cor e ela pôde, inclusive, com essas duas ferramentas, abordar problemas atuais da época dela, né, sobre a mulher, sobre a possibilidade da mulher entrar no mercado de trabalho. Agora nós já estamos em 1930, 28, 29 e 30. A mulher já entrou no mercado de trabalho, ela precisou entrar na Primeira Guerra Mundial, já está tendo uma mudança de papéis, né? O movimento feminista começa muito forte, Edith Stein dialoga, ela é convidada para dar conferências em todos os povos de língua alemã, para falar sobre a formação, inclusive sobre a formação das mulheres, porque as mulheres entraram no mercado de trabalho sem formação. Porque poucas faziam uma formação universitária, né? E técnica menos ainda. Então, Edith Stein começa a se preocupar com a questão da formação. Sempre o feminino ao lado do masculino, né? Nunca um separado do outro. Ô Cecília, que bonita essa tua fala aí, especialmente assim, essa questão da integração da Edith Stein em Teresa, que às vezes até mesmo no ambiente religioso, teológico, a gente escuta assim, parece que Tomás e Santo Agostinho, né, é Pedro e Paulo, São Tomás e Santo Agostinho, Platão, Aristóteles, Papa Francisco e Papa Bento. Né? Então, Marta e Maria. Marta e Maria. É sempre a oposição, né? E essa visão integral, né? Que vai integrando essas realidades, não é um ou outro. É a beleza também de um olhar feminino, de uma filósofa, né? Mulher, com essa visão, assim,
que bonito, né? Ver essa possibilidade, né? Também. E você, como filósofa, mulher, também trazendo essa riqueza para a gente. É, Então, eu assim, no campo tive. feminino, olha, eu sei que você tem muito conteúdo sobre isso. Não, Eu sou imagina. Não, obrigada imagina. Vamos. aí te cortando assim para a gente avançar um Tô pouco. olhando o relógio. Então, nessa questão feminina, do feminino, também é um ambiente marcado pela oposição, né? É, então, é a mulher que está lutando pelos direitos, e aí o homem se passa a ser o inimigo, né? Eu tenho que ter sempre um inimigo a combater. Nesse caso, que Edith Stein também vai apontando, né, percebendo isso, que é um diferencial do movimento feminista que ela já também trazia, né, essa marca, mas Edith Stein vai vendo essa visão também unitária do homem e da mulher, a complementariedade, a reciprocidade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dimensão do homem e da mulher, né, como não inimigos, como não opositores, mas como Edith Stein pode nos ajudar a entender essa dimensão. Então, isso acho que foi o grande recheio, vamos dizer, que ela adquiriu da leitura e da interpretação do Gênesis, né, de Agostinho, Tomás e tantos, né, e dela mesmo, é que já em Russell, né, tinha essa ideia de uma estrutura comum ao homem e à mulher, né? Por isso o personalismo de Edith Stein, ele não se diferencia do personalismo de Russell, né? Tanto o homem e a mulher têm uma tripla dimensão, né? Corpo, e a dimensão da alma, ela tem a dimensão inferior, que a gente diz da alma, que seria a psique, né? Que é comum a nós, os animais, e a dimensão superior, que é a dimensão espiritual, que é a nossa capacidade de sentir, pensar e agir de modo livre e consciente, né? Então, é o sentimento, o pensar e a ação. Edith Stein fala muito do sentir. Russell também fala, mas Edith Stein, ela vai perseguir essa faculdade que para os medievais era uma faculdade superior. Às vezes eles colocavam como memória, como coração, às vezes como vontade, né? E esse sentir faz parte das faculdades espirituais do ser humano. O ser humano sente de modo diferente dos animais, pensa de modo diferente e age de modo diferente. Então, essas três dimensões, corpórea, psíquica e espiritual, elas são idênticas no homem e na mulher. Ambos desenvolvem elas, podem desenvolvê-las plenamente ou não, dependendo do influxo, de como eles são formados, da influência do meio, etc. Então, essa estrutura geral já possibilitou Edith Stein a dizer: não podemos falar da mulher sem falar do homem, né? E aí, logo, numa das conferências, ela diz: eu admiro o movimento feminista, tudo que ele conseguiu foi muito importante. Mas, infelizmente, a gente está polarizado naquela época, né? Entre homem e mulher são idênticos, né? E não há nenhuma distinção entre eles, ou eles são totalmente diferentes, né? E aí, num acontece a submissão e dominação, e no outro não há uma relação possível entre os dois, é só uma relação praticamente de combate, né? Edith Stein, ela diz, eles têm uma mesma estrutura, mas o modo deles viver essa estrutura é diferente. Há uma diferença específica, tanto que ela vai utilizar o termo espécie, mas ela vai usar em latim, né? Isso ela herdou, né, dos estudos da metafísica aristotélico-tomista, né? Essa espécie é uma vocação específica para o gênero feminino e masculino. E ela disse: não, a gente não precisa fazer teoria, só a gente olhar, né? E por fim, o que é mais importante, ela diz: nem essa diferença específica, nem a estrutura geral existe aí caminhando. O que nós temos são seres humanos, homens e mulheres individuais, singulares, e cada um é um. Mas ela já tinha feito a tese dela sobre empatia, né? O ser humano se reconhece único no confronto, mas num confronto, no estar à frente, não um confronto como discussão, obrigação, mas estar à frente do outro, reconhecendo o outro como semelhante a si. Então, ela diz, é importante, homem e mulher, né,
Deus os criou. Então ela vai fazer toda uma reflexão sobre o Gênesis, que vai ajudá-la a pensar essa tríplice vocação do ser humano individual como pessoa, né, como feminino, homem ou mulher, e como indivíduo, né, desenvolvendo todas as suas potencialidades. E para que essas potencialidades se desenvolvam, primeiro, já para a procriação a gente precisa de ter o masculino e feminino, senão não tem. Mesmo que seja in vitro, a gente tem os dois elementos. Mas ela disse, não é só na procriação. Mesmo as mulheres que não procriam, e aí Edith Stein faz toda uma discussão dentro da igreja, porque até então a mulher só era valorizada pela maternidade, ela fala, e as religiosas? Né? E as religiosas têm o seu valor. Nós temos uma maternidade espiritual. Né? Então ela diz, a maternidade da mulher, ela não é só biológica, ela é especialmente espiritual. Então a Edith Stein ela vai de um para o outro, né? Ao entender essa especificidade do feminino e do masculino por meio do Gênesis, ela volta para a fenomenologia e vai também para a metafísica aristotélico-tomista, né? E entende que nessa diferença do masculino e do feminino não é uma diferença de corpórea, mas que o homem e a mulher preenchem essa estrutura, corpo, psique, espírito, de modo diferente. A mulher ela é muito mais voltada para o interior, o homem ele é mais voltado para a ação, para a dominação das coisas. Né? E ela faz uma série de observações, sempre dizendo, isso não é um juízo de valor, e isso não é uma tipificação de pessoas, mas eu estou falando aquilo que está na essência do feminino e do masculino. Então, o que Edith Stein nos dá é ferramentas, inclusive até para pensar as questões atuais. A teoria queer, a questão de gênero, o transexualismo, tudo. Essas ferramentas, Edith Stein não pensou isso na época dela, embora numa das conferências ela diz que a sexualidade tem pessoas que nascem, os que chamavam antigamente os hermafroditas, né? E ela disse, mas depois de um tempo a pessoa já se sabe se a pessoa mesmo se vê o masculino e o feminino, então o masculino e o feminino não é só corpóreo, como a gente pensa, não é só biológico, mas essa integração do biológico com o psíquico com o espiritual. Você é masculino e feminino nos três, nesse eixo, né, da sua individualidade, mas cada um é masculino e feminino do seu jeito. Né? E cada um tem em si esses dois elementos, mas as mulheres têm preponderância do elemento feminino e os homens do masculino. Por isso é possível uma complementariedade entre as ações e uma reciprocidade entre o homem e a mulher. Por isso Edith Stein diz, não tem nenhum trabalho que é feito por um homem que não pode ser feito por uma mulher. Nenhuma função. Mas a mulher vai fazer de um jeito feminino e o homem vai fazer de um jeito masculino. E aí vem um tema que eu acho que é o que a gente está vivendo um pouco hoje na nossa atualidade. A gente podia falar também um pouquinho sobre isso. Uhum. Eu vou colocar aqui uma pergunta que o Lucas fez. A gente já vai dando aqui a abertura para algumas perguntas, certo? Mas aí você pode falar do que você estava querendo aí. Mas o Lucas perguntou se usar complementariedade não parece que falta algo em um ou no outro. Eu usei aqui complementariedade e reciprocidade como se fossem sinônimos. Eu sei que você faz a distinção das duas palavras. Mas sem entrar muito nas minúcias, essa questão de parece que falta algo em um ou outro. Sim, Isso é bem interessante porque a gente tem o hábito, inclusive em português, de utilizar complementaridade e reciprocidade da mesma forma. Quem faz um estudo muito aprofundado é a professora Ângela Lesbello. Ela tem um livro, Sul Feminile, que ela, inclusive, ela vai comparar a reciprocidade do homem e da mulher em Edith Stein, da reciprocidade da fé e da razão na Fides et Ratio de João Paulo II. É um livro maravilhoso, que depois ela atualizou neste livro, Tutta Colpa de Eva, que, se Deus quiser, eu vou ter a graça de traduzir, já fui convidada, então estou me preparando para isso, em que ela atualiza isso e ela traz a antropologia e religião do feminismo até a teoria de gênero, gender theory, né, e a teoria queer.
Então, o que tem entre o feminino e o masculino é uma reciprocidade. Por quê? Porque a estrutura é idêntica. Então, eles são recíprocos, eles são face a face. É aquilo que a gente vê na descrição do Gênesis. Adão não sabe dar o nome a si, o ser humano, né, dá o nome a todos os animais, não sabe dar o seu próprio nome. Para um judeu, dar o nome é dizer qual é a função, qual é a essência daquele ser. O ser humano criado por Deus, que é criado junto, né, homem e mulher, ele não sabe o seu nome, e aí Deus faz com que ele adormeça e do seu lado, né, ele tira uma porção, aquele mesmo lado onde a seta entrou no coração, e do coração de Adão, do homem, do ser humano, ele tira a porção e sopra um novo espírito e transforma na mulher. Quando o ser humano acorda, ele diz, eis aqui, né, o osso do meu osso, a carne da minha carne. Ela é semelhante a mim e ela está em frente a mim. Inclusive, quando a gente teve a graça de fazer, eu pude também fazer uma palestra lá num curso num simpósio de antropologia teológica, que foi a Patrícia que nos convidou e organizou lá em Porto Alegre, a Ângela estava lá, e tinha um biblista. Depois ele falou, é difícil a gente traduzir, porque diz que Eva estava contrária a Adão, em frente a Adão, né? Então, face a face. E aí Adão pôde dizer, a gente fala Adão, mas você é Ish, eu sou Ish, você é Ishá. É Ish mais um Rá de Deus. A gente usa palavras diferentes, né? Porque depois traduziram Adão pelo que vem Eva, mãe dos viventes, Adão que vem da terra, da terra. Mas a gente pode dizer, você é humana, eu sou humano. Né? Então veja, se não houvesse essa reciprocidade, osso dos meus ossos, carne da minha carne, eles não poderiam fazer atividades complementares. Então a complementariedade só se pode dar quando as relações são recíprocas, quando as pessoas se veem numa mesma dignidade. Se são pessoas com a mesma dignidade, um pode dizer, eu prefiro arrumar a casa deste jeito, e o outro diz, mas eu prefiro arrumar desse jeito. Então, você arruma desse jeito, eu arrumo desse, e vai ficar o nosso jeito. Né? Pode ter você começa, eu termino. Aí a complementariedade não é mais um falta, né, mas ela nunca é ontológica. Né? O que é ontológico é a reciprocidade, por quê? Porque tem uma estrutura comum, geral, que é idêntica nos homens e nas mulheres. Então é uma relação inclusive a Ângela usa reciprocidade circular, para ficar claro que há uma mesma dignidade, uma mesma hierarquia do homem e da mulher. Né? E isso ela explica muito bem E também essa explicação também está no início lá das catequeses da teologia do corpo, que o nosso querido João Paulo II leu bastante Edith Stein e se inspirou muito nela. Né? Já na Fides et Ratio aparece bastante, a própria Ângela Lesbello, que teve a graça de participar de um grupo de estudo que o Carol Wojtyla participava. Ele ia uma vez por ano, ele ia para Roma, ela participou com ele. Ela era uma jovem estudante universitária. E ela pôde ouvir dele mesmo. Como? E Mulheres Dignitatem também tem muito... Sim, tem muito, né? Mas já... Isso, muito. Mas as catequeses também, a teologia do corpo, tem muito de Edith Stein. E se fala muito pouco sobre isso, né? E a gente vai ver algumas palestras de Edith Stein, elas praticamente as mesmas expressões, porque, claro, eles também buscam as mesmas fontes, né? Agostinho, análise do Gênesis, etc. Não sei se deu para esclarecer um pouquinho. Vou tomar minha água. Alguém perguntou aí sobre a questão da homossexualidade, como é que ela via. Não sei se tem como responder isso assim em 2 minutos, é possível? Então, a Edith Stein não trabalha sobre isso, nas conferências dela não aparece, mas o que ela pode nos ajudar é que ela diz assim, cada ser humano é único. E como não existe o homem 100% homem e a mulher 100% mulher, são essências,
tudo que existe nas singularidades é uma certa dose de um e de outro. Sempre tem uma predominância de um e de outro. Mas, inclusive, vai ter um momento que ela vai dizer... Tem tipos físicos femininos que mais parecem masculinos. Tem tipos físicos masculinos que mais parecem feminino. E nem por isso eles deixam de ser femininos ou masculinos, né? Homens ou mulheres. Então, o que Edith Stein faz é nos dar a possibilidade de olhar caso a caso, olhar a pessoa, não querer colocar 45 tipos de gêneros diferentes. Isso, no fundo, é uma tendência do positivismo, colocar tudo em gavetinhas, né? Engavetar as pessoas e não aceitar que cada ser humano é único. E o que é bonito de Edith Stein é que ela diz, cada ser humano nasce com aquilo que Deus quis. Inclusive, as nossas limitações, elas são queridas por Deus. Eu acho muito lindo isso. Isso me toca muito quando eu penso em todas essas questões de homoafetividade. E eu não estou sendo contra nem a favor. Eu estou dizendo que a gente, ao olhar, e eu acho que é muito esse olhar do Papa Francisco, vamos olhar caso a caso, vamos olhar a pessoa. Primeiro, vamos olhar o ser humano digno que está atrás, né? Depois vamos olhar a sua especificidade, depois vamos olhar, mas especialmente a sua singularidade. Então eu acho que é essa dica que Edith Stein dá para nós, assim, não colocar ninguém em etiqueta, não colocar ninguém em caixinha. Ela nunca fez isso, né? E ela pode nos ajudar muito, porque a gente tem essa tendência ainda hoje. Uhum. Cecília, eu me lembrava assim, um pouco da... A Stein, ela viveu num tempo em que o predomínio da mulher era em casa, né? As mulheres viviam em casa e elas estavam lutando pela emancipação feminina, né? A mulher para poder estudar, para poder votar, para poder trabalhar. Então, era aquele contexto. Nós agora nesse período, eu estava fazendo memória, assim, da minha adolescência e lembrava, assim, que eu acho que ninguém da minha geração, assim, da nossa geração, não ouviu, assim, trabalhe para não depender de marido, né? Não tenha muitos filhos, né? Não, então, a gente já nasceu num ambiente em que isso foi feito como uma... Eu não vou usar a palavra doutrinação, mas era assim, era o lema da vez, né? Eu lembro da minha tia, que hoje tem 80 anos, eu adolescente, assim, minha filha, trabalhe para não depender do marido. Então, o trabalho feminino, ele se transformou nessa libertação do homem, né? Então, assim, os desafios da mulher de hoje, assim, a mulher nós fomos levadas assim realmente para o mercado de trabalho e vamos trabalhar e vamos ter pouco filho, a mulher empoderada, né, a mulher que é autossuficiente, né, essa mentalidade feminina que nós somos assim impregnadas nela, assim, as adolescentes hoje em dia que já, enfim. O que essa visão de mulher em Edith Stein tem o que ela pode resgatar em nós do ser feminino, que uma mulher que hoje em dia deseja trabalhar, deseja ter até mesmo a independência financeira, deseja se emancipar, enfim, mas e como conciliar isso? É possível? Ou tem que voltar de novo para casa? Eu vejo alguns movimentos assim que dizem, não, tem que ficar em casa mesmo, a mulher tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, volta para casa, esquece as coisas de trabalhar fora. Então, parece que dois extremos. Ela aborda isso, né? Inclusive, uma das conferências que ela dá é o ethos das profissões femininas, né? Sobre o trabalho da mulher. E é muito interessante, ela tem uma visão muito otimista, né? Porque ela diz, essas conferências que ela vai dar, que depois foram compiladas naquele livro A Mulher, né? Nós temos uma edição em português, mas é uma edição da obra da Edith Stein não crítica ainda, então nós estamos aguardando uma retradução baseada na obra crítica, né? Nessas conferências da mulher e também na estrutura da pessoa humana, que também estamos aguardando a tradução, Edith Stein vai dizer que é importante manter essa abordagem fenomenológica, ter esse diálogo com todo o argumento teológico que pode nos ajudar, mas dialogar sempre com o tempo atual, né? Com aquilo que está sendo desenvolvido, o que a ciência está dizendo. E ela falou, depois do que aconteceu com a mulher na Primeira Guerra Mundial, a gente não pode mais voltar atrás.
Né? A gente não pode dizer mais que a mulher não pode trabalhar. Né? Então vamos dar as condições para as mulheres trabalharem bem, se formar. Inclusive ela faz todo um elogio às máquinas que estão se desenvolvendo, o liquidificador. Ela não cita, mas no fundo a quantidade de eletrodomésticos que estão se desenvolvendo para a mulher poder depois sair também de casa, né? Por quê? Porque ela vai mostrar que a especificidade do masculino e do feminino tem pontos positivos e negativos. E nesses pontos positivos e negativos, ela inclusive vai fazer uma analogia com o homem e a mulher na criação, como Deus os concebeu, né? Juntos, procriando, dominando a terra, com cuidado, etc. Na queda, o que aconteceu? Um desequilíbrio na relação do ser humano com Deus vai gerar um desequilíbrio na relação do homem e da mulher entre eles. O homem vai dominar sobre a mulher, né? A mulher vai ter filhos com dor, o homem vai ter que trabalhar também com cansaço para ter o sustento. Esse desequilíbrio faz com que o homem exacerbe essa função do trabalho para fora e a mulher exacerbe essa função da maternidade, inclusive até às vezes sufocando os filhos, não deixando eles se desenvolverem. Por isso, a possibilidade da redenção, ela vai colocar que Cristo e também Maria, né, o novo Adão e a nova Eva, vão dar a possibilidade de redenção por meio de um casamento cristão, mas que não significa que é só entre cristãos. Né? O casamento cristão é um casamento em que o homem e a mulher se veem numa relação de reciprocidade. Então, por exemplo, o marido vai ajudar. Cabe ao marido, quando os filhos começarem a crescer, tirar os filhos debaixo da asa da mãe e dizer para o filho, vai, né? Agora vai para o mundo. E aí, quando isso acontece, a mulher, ao invés de se esvaziar, ela pode ir para o mercado de trabalho. Edith Stein fala, olha que bom, o homem vai poder agora, com a mulher, e aí a mulher trabalhando, o homem vai poder também não ficar só no mundo de fora, né, do trabalho, como eram antigamente os bisavós da gente, né, especialmente de origem italiana, era do trabalho para encontrar os amigos no bar, depois, né, e aí depois ia para casa, sentava, janta pronta, via os filhos e ia se recolher, né, não tinha nenhum contato com os filhos. E Edith Stein fala, olha que bacana, no casamento de hoje, a mulher trabalhando como homem, ele pode aproveitar toda essa relação com os filhos, que é maravilhosa, e que os nossos pais não puderam ter. Né? Então veja como os tempos atuais, quando a gente reordena a nossa relação entre homem e mulher, a gente vai reordenando a nossa relação com os outros, reordenando a nossa relação com Deus. Né? Então ela vê isso como positivo. Agora, o que a gente vê no mundo de hoje? A gente vê muitas adolescentes que já dizem, eu não vou ter filho, eu vou casar e já optei por não ter filho, eu não quero... Mas não é assim, eu não vou ter filho porque eu vou me dedicar às pessoas, ou vou ser médica e vou exercer a minha maternidade de outra forma. Não, eu não vou ter filho porque eu quero trabalhar, quero ser uma super empresária, quero ganhar dinheiro. A mulher não vai se realizar assim. Né? Então a gente caiu no outro oposto. Por isso que o equilíbrio é muito importante e por isso que homens e mulheres podem se ajudar numa relação de reciprocidade. E aí ela põe este modelo em que no diálogo, né, e cada um entendendo que o outro é diferente, que faz coisas diferentes, mas aceitando a ajuda do outro do seu modo, né? A mulher tem muita dificuldade de ajudar o homem. Eu percebo por mim, agora que nesse tempo de isolamento social, né, o marido em casa, eu quero que ele faça as coisas do meu jeito. E ele fala, mas eu quero fazer do meu, né? E muitas vezes outras coisas que não são da casa, que eu preciso ajudar, ele quer que eu faça do jeito dele. Então, tá sendo um aprendizado muito grande também, esse momento que a gente está vivendo, né? Que eu tô vendo que a hora está indo e eu queria só deixar esse finalzinho, assim, né? O que Edith Stein falou sobre essa relação, o mundo atual, a gente pode trazer para o nosso momento hoje, né? Homens e mulheres vivendo confinados, né? Numa mesma casa, com filhos, o quanto isso pode ser proveitoso para a gente olhar, inclusive, o filho como uma pessoa singular, com as suas capacidades. Ele não tem que me imitar. Ele tem que ser mais do que eu. Ele tem que ser diferente de mim. Se eu fui um bom educador, meu filho vai ser diferente de mim. Ele não vai seguir
100% os meus passos, porque senão estaríamos no tempo das cavernas, a humanidade tem que crescer. Então, a Edith Stein me ensinou a conviver com a diferença. Eu tinha muita dificuldade e eu acho que ela me ensinou isso. A fenomenologia me ensinou isso e Edith Stein me ensinou isso também. Conviver com o diferente e valorizar o diferente. Maravilha, Cecília. Gostei desse finalzinho aí. Então, se a educação deu certo, cada um vai ser único mesmo, né? Não é um sócio, uma cópiazinha, né? É o Papa Francisco na Amores Letícia, não, naquela que ele escreve para as famílias. Agora fugiu. Ele disse assim que tem momentos em que os filhos vão frustrar as expectativas dos pais. E é bom que isso aconteça. Bom. Né? Porque às vezes os pais colocam as suas metas, os seus planos para os seus filhos, né? E às vezes os filhos fogem um pouco daquele perfil que a gente esperava, né? Mas é bom que eles tenham uma boa base humana, sólida, de preferência na fé também, porque aí eles vão alçar os voos deles. E olha que alegria ter você aqui. Eu disse que 1 hora voa, né? Infelizmente é verdade. mesmo, a gente vai precisar encerrar. Mas eu agradeço muito. Obrigada. Gosto muito de você, você sabe disso. Tenho uma grande admiração pela recíproco. Mulher, pela esposa, pela mãe, pela grande intelectual que você é. Eu aprendo muito sempre com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Magda. São Paulo, nós te agradecemos pela sua disponibilidade. Obrigada por todos que entraram, eu não consegui acompanhar. Toda quinta-feira, nesse mesmo horário, essa live vai estar aqui bombando, cada quinta-feira com uma coisa boa, uma novidade, e sempre com essa marca, assim, nós estamos convidando pessoas do ramo acadêmico mesmo, assim, alto nível, né? Só estudiosos de Edith Stein, mestres, doutores, pós-doutores. Então, nós vamos ter essa riqueza aqui e sempre nessa linguagem acessível, gostosa, que quando acaba a gente faz, né? Então é isso. Então, você é nosso convidado para a próxima quinta-feira, às 8h45. Quem vai estar aqui conosco é a professora Úrsula. Uau, eu achei. Que bom, que bom. Sabe qual é o tema da nossa live, Cecília? Então, vamos falar sobre autoconhecimento em Edith Stein, Santa Teresa. Divulgue também, pessoal, tá? Se vocês gostaram, divulgue. Nós vamos estar colocando aqui, coloque nos grupos. Vamos trazer a proposta realmente é divulgar esse conhecimento tão rico, né? E a partir de pessoas que estão se dedicando a estudar profundamente. Vocês viram aí que a Cecília não é fraca, não. A Cecília ali leu a original, no alemão. Não, eu estou estudando. É algo que não tem fim. Isso é muito bom. Né? Nunca. Não acaba nunca. Não. É isso mesmo. Então, muito obrigada. Obrigada, Magda, é sempre um privilégio. Obrigada, Valeu, tchau. Tchau.